Meu filho de 5 anos desenhou o homem que vem de noite. A polícia reconheceu o rosto na hora. Eu estava lavando louça quando meu filho de 5 anos, o Pedro, apareceu na cozinha segurando um desenho. Era terça-feira à noite, nada de especial, só mais um dia normal na nossa rotina. Ele puxou minha blusa com aquela insistência que só criança de 5 anos tem e disse: "Mãe, desenhei o homem que vem de noite." Eu sequei as mãos e olhei para o papel, e meu sangue gelou. O desenho mostrava uma figura alta, magra demais, com um sorriso que ocupava metade do rosto. Os olhos eram 2 círculos vazios. E o mais perturbador, o homem estava de pé ao lado de uma cama pequena, a cama do Pedro. Ele tinha desenhado também uma janela aberta com cortinas esvoaçantes. E do lado de fora, uma lua cheia. "Que homem, amor?" Eu perguntei, tentando manter a voz calma enquanto meu coração acelerava. Pedro me olhou com aqueles olhos castanhos enormes e disse numa voz casual demais para o que estava falando: "O homem que fica olhando eu dormir. Ele vem toda noite quando a lua está grande." Eu me abaixei na altura dele, segurando seus ombrinhos, e perguntei quando isso tinha começado. Pedro encolheu os ombros e disse: "Faz muito tempo, desde que a gente morou aqui. A gente tinha se mudado para aquela casa alugada há 6 meses, depois do divórcio do pai dele. Uma casa antiga, mas charmosa, num bairro tranquilo. Ou pelo menos era o que eu achava." "E o que esse homem faz?" eu perguntei, sentindo minha garganta apertar. Pedro começou a balançar o pé esquerdo, aquele jeito que ele fazia quando estava desconfortável. "Ele só olha. Às vezes ele sorri, às vezes ele acena." Minha pele arrepiou inteira. "E você nunca me contou isso antes?" Pedro baixou a cabeça e murmurou: "Achei que você já sabia. Ele vem quando você está dormindo também." Essa maldita frase fez meu estômago revirar. Peguei o desenho das mãos dele e olhei de novo. Havia detalhes que eu não tinha notado na primeira vez. O homem usava uma jaqueta escura com bolsos grandes. Tinha cabelo curto. E na mão esquerda, Pedro tinha desenhado algo que parecia uma câmera ou um celular. Eu tentei não entrar em pânico na frente do Pedro. Perguntei se ele podia me mostrar exatamente de onde o homem olhava. Subimos as escadas até o quartinho dele no 2º andar. O quarto era pequeno, com papel de parede azul claro que tinha vindo com a casa. A cama encostada na parede oposta à janela. Eu sempre deixava a cortina fechada à noite. Sempre. Pedro apontou para a janela. "Ele fica ali fora, na árvore." Meu coração disparou. A janela do quarto dele dava para o quintal dos fundos. E sim, havia uma árvore grande bem em frente. Um carvalho velho que o proprietário disse ter mais de 50 anos. Eu nunca tinha pensado naquela árvore como uma ameaça. Apenas como parte da paisagem. Coloquei o Pedro para assistir desenho na sala e subi de novo no quarto dele. Abri a janela devagar e olhei para fora. A árvore estava a uns 4 metros da casa, com galhos grossos que se estendiam em várias direções. Um dos galhos maiores ficava na altura exata da janela do Pedro. Na verdade, ficava tão próximo que alguém poderia facilmente se equilibrar ali e olhar diretamente para dentro do quarto. Peguei minha lanterna e desci para o quintal. Estava escurecendo, aquele horário entre o dia e a noite onde tudo parece meio cinza e ameaçador. Me aproximei da árvore e comecei a examinar. O tronco tinha marcas antigas, musgo crescendo em alguns lugares. Mas quando iluminei o galho que ficava na altura da janela, eu vi marcas de sola de sapato. Não eram antigas. A casca da árvore estava raspada, recente, o tipo de marca que fica quando alguém sobe e desce repetidamente do mesmo lugar. Senti minhas pernas bambas. Havia também algumas pontas de cigarro no chão embaixo da árvore. 5, 6 pontas. Todas do mesmo tipo. Alguém estava vindo aqui regularmente, fumando, esperando, observando meu filho dormir. Voltei correndo para dentro e tranquei todas as portas e janelas. Liguei para minha irmã, a Camila, porque precisava falar com alguém antes de enlouquecer. Ela atendeu no 3º toque. "Alô?" Eu despejei tudo de uma vez, falando rápido, tropeçando nas palavras. O desenho, a árvore, as marcas, as pontas de cigarro. Camila ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Você precisa ligar para a polícia. Agora. Não amanhã. Não depois. Agora." Ela tinha razão. Desliguei e disquei 190. A atendente tinha uma voz calma e profissional. Expliquei a situação tentando não soar histérica. Ela disse que mandaria uma viatura. "Enquanto espera, mantenha portas e janelas trancadas e fique com seu filho perto de você." Como se eu fosse fazer outra coisa. Os 15 minutos até a polícia chegar foram os mais longos da minha vida. Coloquei o Pedro no meu quarto, longe de qualquer janela. Liguei a televisão para ele, coloquei desenho, tentei agir normal, mas minhas mãos tremiam e eu não conseguia parar de olhar para as janelas, imaginando se havia alguém lá fora agora, neste exato momento nos observando. A viatura estacionou na frente de casa às 19h43. Eu sei porque olhei para o relógio obsessivamente a cada 30 segundos. 2 policiais saíram. Uma mulher, Sargento Andrade, uns 40 anos, cabelo preso num coque apertado. E um homem mais jovem, Cabo Mendes, que não devia ter mais que 25 anos. Abri a porta antes deles baterem. A Sargento Andrade tinha uma postura que transmitia autoridade imediata. "A senhora ligou sobre possível invasor?" Eu acenei que sim, e os deixei entrar. Expliquei tudo de novo, dessa vez mostrando o desenho do Pedro. O Cabo Mendes pegou o papel e olhou casualmente. Então sua expressão mudou. "Sargento", ele disse, e havia algo na voz dele que fez meu estômago afundar. "Olha isso." A Sargento Andrade se aproximou e olhou o desenho. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para mim, depois para o desenho, depois para mim de novo. "Onde está seu filho agora?"
A urgência na voz dela me assustou mais do que qualquer coisa até aquele momento. No meu quarto, vendo televisão. Por quê? O que foi? A sargento trocou um olhar rápido com o cabo. Precisamos falar com ele. Mas primeiro, preciso ligar para meu superior. Ela saiu para o quintal para fazer a ligação. Eu ouvi fragmentos através da janela. Corresponde exatamente ao... Não pode ser coincidência. Precisamos da equipe forense aqui. Cabo Mendes ficou comigo na sala. Eu perguntei o que estava acontecendo. Por que aquele desenho os deixou tão alterados? Ele hesitou antes de responder. Não posso dar detalhes ainda, mas... Esse homem no desenho do seu filho. A descrição física. Nós... Já vimos isso antes. Antes que eu pudesse processar isso, a sargento voltou. Tem mais viaturas vindo. Uma equipe de investigação. Precisamos que a senhora nos mostre exatamente onde encontrou as evidências no quintal. E precisamos conversar com o Pedro. Sua voz era gentil agora, mas firme. Subi com eles até o meu quarto. Pedro estava deitado na minha cama, concentrado no desenho animado. Quando viu os policiais, seus olhos ficaram grandes. Pedro! A sargento Andrade se abaixou na altura dele, com um sorriso caloroso. Meu nome é Ana. Sou policial. Sua mãe me mostrou seu desenho. Você desenha muito bem. Pedro ficou meio tímido, mas sorriu. Obrigado. A sargento apontou para o desenho que o cabo ainda segurava. Esse homem que você desenhou, você pode me contar mais sobre ele? Como é o cabelo dele? Pedro pensou por um momento. Curto, tipo, raspado nas laterais, mas um pouco mais em cima. Ele fez gestos com as mãos mostrando. E a roupa? Uma jaqueta preta. Tipo aquelas de couro, sabe? Brilhante. E ele usa tênis brancos. Sempre os mesmos tênis sujos. A sargento estava anotando tudo num caderninho. Você é muito observador, Pedro. E você disse que ele carrega algo na mão? Pedro acenou com a cabeça. Um telefone. Daqueles grandes. Ele fica apontando para minha janela. Meu Deus. Ele estava fotografando meu filho. Ou pior, filmando. Senti enjoo subindo na garganta. A sargento continuou. Sua voz ainda calma. E você já viu esse homem em outro lugar? Na rua? Na escola? No mercado? Pedro balançou a cabeça. Só na árvore. Mas... Ele hesitou. Mas o que, amor? Eu encorajei. Uma vez eu vi ele andando na rua quando a gente voltou da casa da vovó. Era de noite. Ele estava longe, mas eu reconheci a jaqueta brilhante. Ele apontou para a janela do meu quarto que dava para a rua. Ele passou bem ali na frente e olhou para nossa casa, mas não subiu na árvore naquele dia. A sargento agradeceu ao Pedro e pediu que ele continuasse assistindo televisão enquanto conversava comigo. Descemos para a sala. Mais 2 viaturas tinham chegado. Havia policiais no meu quintal com lanternas potentes, examinando a árvore. Um deles estava tirando fotos das marcas de sola. Senhora, a sargento me levou para a cozinha, longe das janelas. Preciso ser honesta com você. O homem que seu filho desenhou corresponde à descrição exata de um indivíduo que estamos procurando há 7 meses. Leandro Souza, 34 anos. Ele é um predador sexual conhecido, com antecedentes de invasão de propriedade e voyeurismo. Já foi condenado 2 vezes. Minhas pernas falharam. Tive que me apoiar no balcão da cozinha. Ele foi solto da prisão há 8 meses. Deveria estar usando tornozeleira eletrônica, mas cortou faz 2 meses e desapareceu. Temos alertas ativos sobre ele. E agora, parece que ele estava aqui, observando seu filho. Por que meu filho? Eu consegui perguntar, minha voz saindo como um sussurro rouco. A sargento colocou a mão no meu ombro. Não sabemos ainda, mas vamos descobrir. E vamos pegá-lo. Me prometa que vai ouvir o que vou dizer agora. É extremamente importante. Ela explicou que iam montar uma operação. Com base no desenho e no relato do Pedro de que o homem vinha toda noite quando a lua está grande, e considerando que estávamos na fase de lua crescente, havia grande chance dele aparecer de novo nas próximas noites. Queremos colocar policiais à paisana vigiando a casa. Câmeras escondidas. Tudo sem que ele perceba. Se ele voltar, pegamos ele em flagrante. Nas 48 horas seguintes, minha casa virou um set de operação policial disfarçado. Instalaram câmeras infravermelhas minúsculas em pontos estratégicos do quintal. 2 policiais ficavam num carro comum estacionado 3 casas adiante. Outros 2 ficavam dentro de casa comigo e com Pedro, no andar de baixo, prontos para agir. A sargento Andrade praticamente se mudou para minha sala. Ela revisou os casos anteriores do Leandro comigo. Mostrou fotos da ficha criminal dele. Quando vi o rosto dele, magro, olhos fundos, aquele sorriso torto que Pedro tinha desenhado perfeitamente, quase vomitei. Esse homem tinha estado observando meu bebê dormir. Ele tem um padrão, a sargento explicou. Escolhe casas de mães solteiras com filhos pequenos. Observa por semanas, às vezes meses. Em 2 casos anteriores, ele eventualmente tentou entrar nas casas. Por isso a tornozeleira. Por isso ele estava preso. E por isso é tão crítico que a gente pegue ele agora. Na segunda noite de operação, aconteceu. Era 1h34 da manhã. Eu estava deitada no sofá da sala, incapaz de dormir, quando o rádio de um dos policiais crepitou baixinho. Movimento, setor leste, aproximando pela rua lateral. Meu coração disparou. Me levantei devagar. O cabo Mendes, que estava de plantão comigo, fez sinal para eu ficar quieta e abaixada. Através da janela da sala, com as luzes apagadas, eu vi uma figura se movendo nas sombras, se aproximando do quintal lateral. Usava uma jaqueta escura que refletia a luz do poste. Tênis brancos. Exatamente como Pedro tinha descrito. O homem olhou para os lados, verificando se estava sozinho, e então começou a escalar a cerca lateral que dava para o quintal dos fundos. Ele entrou no perímetro.
O rádio crepitou de novo. Todas as unidades em posição. Esperar sinal. Eu assistia paralisada enquanto o homem atravessava meu quintal nas pontas dos pés, movendo-se com a prática de quem tinha feito aquilo muitas vezes. Ele foi direto para a árvore. Sacou algo do bolso, um celular, e checou a tela. Então começou a subir. Ele subiu com facilidade perturbadora, sabendo exatamente onde colocar os pés, quais galhos aguentavam peso. Em menos de 1 minuto, estava no galho que ficava em frente à janela do Pedro. Meu filho estava dormindo no meu quarto essa noite, graças a Deus, mas o homem não sabia disso. Ele se posicionou, tirou o celular e apontou para a janela escura do quarto. Agora! A sargento Andrade disse no rádio. Foi como se meu quintal explodisse em movimento. Luzes potentes acenderam de 3 direções diferentes. 5 policiais apareceram correndo de pontos onde estavam escondidos. Polícia! Mãos na cabeça! Desce da árvore agora! O homem congelou, cegado pelas luzes. Por um segundo, pensei que ele fosse tentar fugir subindo mais, mas não tinha para onde ir. Mais policiais apareceram, cercando completamente a árvore. Desce devagar! Mãos onde eu possa ver! Ele desceu, devagar, tropeçando nos galhos, até tocar o chão. Imediatamente 2 policiais o jogaram de bruços na grama e algemaram. Eu estava tremendo tão violentamente que tive que me sentar. O cabo Mendes me ofereceu água. Através da janela, vi a sargento Andrade se aproximar do homem algemado. Ela se abaixou e disse algo que não conseguia ouvir. Então ela pegou o celular que tinha caído durante a prisão. Olhou para a tela. Sua expressão ficou dura como pedra. 20 minutos depois, a sargento voltou para dentro. Seu rosto estava pálido. Pegamos ele. Leandro Souza e... Ela hesitou, escolhendo as palavras. Encontramos muita coisa no celular dele. Centenas de fotos. Vídeos. Não só do Pedro. Tem outras crianças também. Estamos identificando as localizações agora para alertar outras famílias. Ela me mostrou uma foto impressa do conteúdo do celular. Meu estômago revirou. Era meu filho, dormindo, tirada através da janela. A data marcada era de 3 noites atrás. Havia dúzias delas. Diferentes ângulos, diferentes noites. Sempre Pedro dormindo, inconsciente de que estava sendo observado, documentado, violado dessa forma. Mas tem mais, a sargento continuou. Achamos um caderno na mochila dele, com anotações, horários, rotinas, quando você sai, quando volta, quando as luzes apagam, e... Ela parou, parecendo enjoada. E planos. Ele estava planejando entrar. Esta semana. Escreveu que na quinta-feira você costuma levar o Pedro na natação às 18 horas. Disse que ia entrar enquanto vocês estivessem fora. Comecei a chorar. Não consegui segurar. Se o Pedro não tivesse desenhado aquele desenho, se eu tivesse ignorado, se tivesse pensado que era só imaginação de criança, essa quinta-feira estava a 2 dias de distância. 2 dias. A sargento me abraçou. Mas não aconteceu. Por causa do seu filho. Por causa de você levar ele a sério. Vocês salvaram não só a si mesmos, mas provavelmente outras crianças que ele estava mirando. Leandro Souza foi indiciado por múltiplas acusações. Invasão de propriedade, perseguição, produção de material de abuso infantil, violação de condicional. Com os antecedentes, o promotor disse que ele provavelmente pegaria no mínimo 15 anos, sem possibilidade de condicional dessa vez. Nos dias seguintes, a polícia identificou 7 outras casas que apareciam nas fotos do celular dele. 7 outras famílias que não sabiam que estavam sendo observadas. 4 tinham crianças pequenas. 3 eram mães solteiras como eu. Uma das mães me ligou chorando, agradecendo, dizendo que sua filha de 6 anos tinha começado a ter pesadelos com um homem na janela. Mas ela tinha achado que era medo de criança. Contratei um psicólogo infantil para o Pedro, doutora Silvana, especializada em trauma infantil. Ela disse que Pedro demonstrava resiliência notável, mas precisava processar o que tinha acontecido de forma apropriada para a idade. Nas sessões, ela usou desenhos também. Pedro desenhou a polícia pegando o homem mau. Desenhou ele e eu seguros dentro de casa. Desenhou a árvore, mas dessa vez com um X vermelho sobre ela. Ele está transformando a narrativa, doutora Silvana me explicou, de vítima impotente para alguém que ajudou a capturar um criminoso. Isso é extremamente saudável. 3 semanas depois da prisão, mandei cortar a árvore. O proprietário protestou a princípio, dizendo que era uma árvore centenária. Eu mostrei a ele os recortes de jornal sobre o caso. Ele mandou a equipe de remoção no dia seguinte. Assisti da janela enquanto a motosserra cortava galho por galho. Quando o galho que ficava em frente ao quarto do Pedro caiu no chão com um baque surdo, senti um peso sair dos meus ombros. Pedro estava ao meu lado. Agora o homem não pode mais subir. Ele disse simplesmente. Agora estamos seguros. A gente nunca voltou a morar naquela casa. Mesmo com a árvore removida, mesmo com Leandro Souza preso, eu não conseguia. Cada cômodo tinha a sombra dele. Terminei o contrato de aluguel e nos mudamos para um apartamento no 4º andar de um prédio, com porteiro 24 horas e câmeras em todos os andares. Pedro agora tem 8 anos. Ele ainda desenha muito, mas agora desenha super-heróis, dinossauros, naves espaciais. Coisas que crianças de 8 anos devem desenhar. A doutora Silvana disse que ele processou o trauma de forma notavelmente saudável. Em grande parte porque eu levei ele a sério desde o primeiro momento. A sargento Andrade me liga de vez em quando para dar atualizações. O julgamento do Leandro está marcado para o próximo mês. Com todas as evidências, o advogado dele já sinalizou que vai tentar acordo de confissão. Ela disse que meu depoimento e o do Pedro foram cruciais, mas que o desenho, aquele primeiro desenho que Pedro fez, foi a prova mais impactante. Crianças veem um mundo diferente da gente, ela me disse numa dessas ligações.
Elas notam detalhes que adultos ignoram. E quando desenham, colocam no papel coisas que não conseguem verbalizar. Aquele desenho do Pedro foi mais detalhado, e preciso que qualquer descrição de testemunha adulta que já vi. Guardo o desenho numa pasta lacrada, junto com os relatórios policiais. É evidência, mas também é um lembrete. Um lembrete de que quando seu filho fala sobre monstros, às vezes os monstros são reais. De que imaginação infantil e realidade podem se sobrepor de formas aterrorizantes. De que nossa obrigação como pais é ouvir, realmente ouvir, mesmo quando parece absurdo. Tem noites em que ainda acordo sobressaltada, pensando em todas as vezes que o Pedro pode ter tentado me contar sobre o homem antes daquele desenho. Sinais que talvez eu tenha perdido porque estava cansada demais, ocupada demais, ou porque simplesmente não parecia possível que algo assim estivesse acontecendo na nossa vida comum e segura. Mas não adianta viver no e se. O que importa é que quando o Pedro finalmente conseguiu me mostrar, através daquele desenho simples de criança, eu prestei atenção. Eu acreditei. E essa escolha salvou a gente. Hoje ensinei o Pedro sobre sinais de alerta, sobre adultos que tentam fazer segredos com crianças, sobre toques que não são confortáveis, sobre a diferença entre surpresas boas e segredos ruins. Instalei travas especiais em todas as janelas, luz de sensor no corredor. E mais importante, estabeleci que ele pode me falar qualquer coisa, sempre. Não importa quão estranha ou assustadora pareça. A casa nova tem janelas que não ficam perto de nenhuma árvore. O quarto do Pedro fica do lado interno do corredor, sem janelas externas. Talvez eu esteja sendo paranoica. Provavelmente estou. Mas depois de ver o que vi, de saber o que sei, prefiro ser a mãe paranoica com filho seguro do que o contrário.